Değerli basın mensupları, yeni transferimiz Vincent Aboubakar'ın basın toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle Aboubakar'dan genel duygu ve düşüncelerini alacağız. Sonrasında ise soru cevap kısmına geçeceğiz. Ben Aboubakar'a tekrar Beşiktaş ailesine hoş geldin demek istiyorum. Obrigado. Teşekkürler. Duygularını, düşüncelerini alabilir miyiz? O que você pensa, o que você sente Eh, nesse momento? Eu acho que a primeira coisa eu tenho que agradecer mais uma vez é clube, é adepto e também meu companheiro que a maneira que ele me aceitou uma outra vez aqui eu acho que foi um grande prazer para mim para voltar aqui para lutar para essa equipa, para essa grande equipa, para dar tudo e para continuar para escrever essa pequena história que eu estou aqui para escrever. Evet, en başta kulübe, yöneticilere, teknik heyete, beni sıcak bir şekilde karşılayan takım arkadaşlarıma yeniden bir kere daha teşekkür etmek istiyorum buradan. Kısa bir hikayemiz olmuştu bundan önce. O kısa hikayenin devamını yazmaya geri geldim buraya, bu güzel kulübe. Yeniden o hikayenin devamını devam ettirmek için buradayım. Estava a dizer, a primeira coisa eu tenho que agradecer mais uma vez esse adepto, que a maneira que ele gosta de mim, eu também gosto muito dele, eu gosto também muito deste clube. Minha lesão sim, eu tenho lesão mais menos um pouco grave, agora está muito bem porque depois da lesão ficou muito tempo sem jogar, por isso é clube e toda a gente diz que eu sou sempre lesionado, mas eu acho que hoje não, eu sou lesionado, eu sou pronto para jogar, eu sou pronto para ajudar também essa equipa, ajudar meu companheiro, que coisa que ele quer que faça isso aqui para ajudar esse clube. Sim, eu sentir essa coisa é coisa, não é coisa muito forte, é a maneira que eu senti meu companheiro está comigo, quer me ajudar. Essa maneira também eu quero ajudar essa equipa. Porto, eu acho que essa é a opinião do treinador, porque depois dessa lesão eu sou pronto para jogar. Agora depende essa situação não depende de eu. Se ele me dá a possibilidade para jogar, eu por jogar uma maneira que eu tenho hábito para jogar. A prova é jogar contra nenhum boy que ele me dá a oportunidade para jogar. Eu marquei 2 gols. Agora tudo depende dele, não depende de mim. Eu tento para treinar para dar o máximo de eu, mas agora a decisão depende do treinador às vezes. Não, eu acho que ele tem que compreender que todo jogador que está aqui de plantel de Beşiktaş, somos aqui para ajudar a equipa. Somos complementários para ajudar a equipa. Não pode dizer que esse é o primeiro, esse é o segundo. Somos aqui para lutar para esse clube, para ganhar troféu. Minha decisão primeiro eu dizer eu quero sair de Porto porque eu não posso ficar mais um ano sem jogar todos eu quero sair para ganhar tempo de jogo todos e agora a Beşiktaş está aqui eu conheço um pouco casa aqui eu conheço um pouco alguma gente aqui eu voltei aqui para ganhar mais ritmo e depois com essa coisa de lesão e clube meter closa disso ano mais outra por isso aí depois eu não posso dizer que eu quero mais eu acho que ele também tem razão porque dessa lesão ele tem essa atitude para ver como a coisa vai correr. Vamos ver como a coisa vai correr. Isso é muito tranquilo. A sua saída aqui, Okay. depois de ano de empréstimo aquele 3 anos atrás. Esse eu acho que é coisa de meu empresário. Empresário eu acho que tem alguma coisa que eu não entendo com a gente do clube e não depende de mim. Não depende de mim. A primeira coisa é esse novo. Esse novo é se às vezes se pode por ajudar a equipa para jogar extremo, não tem dúvida, mas primeiro esse novo. Mas isso aqui para ajudar a equipa. Ok, eu acho que não tem coisa para fazer comparação, mas agora tem muito novo jogador dessa equipa. Eu também chegou aqui novo, eu acho que falta alguma coisa para que temos que trabalhar. Temos alguma coisa eu acho que com pouco tempo, quando a equipa vai ficar pronto, eu acho que vamos fazer muito bom coisa. Nosso plantel temos muito bom jogador, mas eu acho que com frente, quando algum jogador vai compreender a coisa que o treinador todos queremos,
se queremos ir uma maneira de mesma direção, eu acho que vamos fazer coisa muito, muito interessante e toda a gente vai ficar feliz. Eu nunca vou esquecer essa equipa, essa gente aqui, adepto, eu acho que tem boa pessoa aqui, tem pessoa com coração muito lindo aqui. Eu acho que quando tem boa união entre a gente, ninguém pode separar isso. Eu vou agradecer ele, eu sempre vai agradecer ele. Se precisa coisas, mas eu vou agradecer sempre ele, porque a maneira que ele me respeitar, eu também respeitar ele, mas eu acho que o fundo do meu coração eu tenho que agradecer esse clube, adepto, toda a gente que trabalha para esse clube.